Fala galera, um aviso bem rápido, eu tô abrindo o Discord agora para todos os inscritos aqui do canal e eu vou estar postando lá o nome das obras e também vai ser mais fácil para vocês sugerirem manhwas pra gente estar trazendo aqui pro canal. Então entra lá no servidor do Discord que eu vou estar lá batendo um papo com vocês. A história começa com a fortaleza do fluxo de ferro em um mar bastante agitado. O nosso herói estava de frente de titãs gigantescos e os enfrentava junto de seus companheiros. Com ele estava um guerreiro, uma maga, uma elfa e também a sua ajudante, e ele estava utilizando um capuz misterioso. De uma forma confiante, ele diz ao seu grupo para não entrarem em pânico. E assim ele realiza um feitiço de selo acima de todos eles. Aquela era uma magia gigantesca e a maga do grupo ficou assustada com aquele poder imenso. De repente, diversas moedas de ouro começaram a cair sobre os titãs colossais, deixando eles atordoados. Eram muitas moedas de ouro e os titãs pararam de atacar o grupo do nosso herói. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Uma garota comenta que o chefe gastou 5.000 moedas de ouro, tudo fruto de uma antiga técnica. Ele sabia, por meio de estudos, que os titãs de ferro eles tinham uma sede incontrolável por riquezas e ouro. Porém, a elfa que estava atrás do grupo comenta que ele estava desperdiçando muitas moedas. Então a sua ajudante, ela diz que o chefe, que é o nosso herói, era podre de rico e que aquilo não representava nem 1% da sua fortuna. Porém, o nosso prota diz para sua ajudante, que se chama Lara, ficar quieta e para ela ficar de bico fechado, não falando bobeira. Logo em seguida, ele tira o seu capuz, mostrando todo o seu outfit. O nome do nosso prota era Gawain e ele usava um conjunto de itens extremamente caros, o que o tornava em um guerreiro respeitoso. Ele era um verdadeiro capitalista e dizia que com o dinheiro poderia se realizar todos os feitos que ele quisesse. E esse é o começo da nossa história do herói da virtude, que estava gastando uma enorme quantia para poder salvar o mundo das garras do mal. Mas antes, pra gente saber como que ele chegou até esse ponto, nós precisamos voltar um pouco na linha do tempo. Há 2 anos atrás, a Lara, que era aquela ajudante, ela estava viajando por 7 anos seguidos somente para chegar na ponte sagrada da invocação. Ai, que delícia! Ela havia trazido consigo uma mochila gigantesca, e ao chegar na fonte ela comemorou, dizendo que aquele era o local para a invocação do herói do povo. A Lara, ela era uma das guias sagradas da Ordem do Destino Divino. E a próxima etapa para fazer a invocação seria utilizar os itens necessários. Depois de vasculhar sua mochila, ela encontrou o chifre do anjo dourado. Um outro item ali que era preciso se chamava gota da lágrima do dragão moribundo. E por último e não menos importante, o crânio da vítima altruísta. E esse foi bastante difícil de encontrar. Após reunir os itens, ela os colocou dentro da fonte, em uma posição triangular. Logo em seguida, ela fez uma oração para invocar o grande herói que salvaria o mundo das garras do Senhor Sombrio. Ao mesmo tempo, em um universo paralelo, nós vamos até a sede do Grupo G. Lá nós vemos a secretária do nosso herói dizendo que ele acabou de se tornar o segundo homem mais rico do mundo, atrás somente de Elon Musk, o dono da Tesla. Ele disse que o segundo homem mais rico do mundo não adiantava muito, o seu objetivo era ser o mais rico e poderoso de todos. O nosso prota, o Gawain, ele tinha um patrimônio de 437 bilhões de dólares. E ele vivia no nosso mundo mesmo, galera, na nossa realidade. E nós já sabemos que esses milionários aí, eles sempre têm garotas interesseiras em volta dele. E com o nosso herói não era diferente. A sua secretária ficava dando em cima dele, dizendo que ele não deveria pensar somente em trabalho, se é que vocês me entendem. Ela disse que naquela noite ele deveria relaxar e que ela ficaria encarregada disso. Porém, o nosso prota, sendo um sigma boladão, ele não caiu nos encantos dessa piriguete. Ele perguntou se o trabalho dela como secretária estava concluído e ela até começou a suar frio. Então nosso prota fala que ele paga 3 milhões de dólares por ano para ela realizar o trabalho de secretária e não para ficar fazendo massagenzinhas nele.
Estou ficando nervoso. Assim o nosso prota joga uma pilha de documentos nas mãos dela e fala que ela precisa terminar esse trabalho ainda hoje. Ela vai embora chorando, dizendo que foi um erro querer flertar com um chefe que só pensa em dinheiro. O nosso prota aqui é um verdadeiro capitalista, galera. Tudo pra ele funciona na base de lucro. Tudo envolve dinheiro. Dessa forma, ele vai até a beirada do seu prédio e diz que graças aos seus esforços, ele tá conquistando o mundo. Porém, para sua infelicidade, nesse exato momento, ele é teletransportado para aquele mundo medieval de magia. Ele percebe que essa é uma praça movimentada e as suas roupas desapareceram. Aquilo era muito constrangedor e as pessoas gritavam e as crianças choravam e os cachorros latiam. Mas lá estava a Lara, a guia, dando boas-vindas. Ela estava encantada, pois finalmente conseguiu convocar o herói, e aquilo era surpreendente. Porém, o Gawain pegou ela pelas roupas e saiu correndo pra longe daquela praça movimentada. Esse vídeo tá muito bom, galera, então deixa um like e assista ao vídeo até o final, pois eu pretendo trazer série dessa obra aqui pra vocês. Mas antes, um aviso bem rápido do nosso patrocinador. Você tá achando cada vez mais difícil ler os seus mangás e não sabe onde ler de forma gratuita? Pois é, galera, eu tenho a solução. O Manga Livre, ele renasceu das cinzas e agora ele tá com um app boladão pra você baixar no seu celular. Lá você encontra os seus mangás, seus manhwas de forma rápida e fácil. Então vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. É só clicar lá e baixar esse app no seu celular. Jabazinho feito, agora bora pro vídeo. Ele colocou-a num beco, perguntando quem era aquela garota. Aquilo era muito estranho, galera. Me diga que lugar é esse e por que eu apareci aqui? Porém, a garota só dizia para ele vestir as suas roupas, evitando olhar para os Países Baixos. Como nosso prota era um capitalista malvadão, ele disse que o seu tempo vale ouro e que ele não podia ficar ali perdendo tempo, e a Lara não entende nada do que ele tá falando. Como ele havia dado somente 5 segundos para ela se explicar, a garota já começa dizendo que o mundo está um completo desastre e que ela é a responsável por invocá-lo para salvar o mundo. Existiam no total de 5 heróis e ele era o herói da virtude, e o papel da Lara, que era guia, era guiá-lo para salvar a humanidade. Porém, o nosso prota, ele recusa e a garota grita bem alto. Colocando as suas roupas, ele disse que não poderia perder muito tempo nesse mundo, já que todas as suas riquezas ficaram na outra dimensão. O cara realmente só pensava em grana e não queria saber de mais nada fora isso, nem mulher, nem aventuras medievais, só dinheiro. A coitada da Lara, ela ficou pedindo desculpas por tê-lo trazido nesse mundo e revela que não consegue mandá-lo de volta. Isso deixa ele indignado, já que era impensável a ideia de morar em um mundo onde ele não tinha dinheiro. Dessa forma, ele sobe numa torre bem alta, pronto para se jogar, dizendo que agora sua vida não tem sentido. Porém, a loirinha do Tian aí, ela vai até lá e segura ele, falando que o destino de toda a humanidade está nas costas do nosso herói. Nesse instante, a barriga dele começa a roncar e a sua ajudante ali, ela percebe que ele estava com fome. Imediatamente, a Lara arranca da sua bolsinha alguns mantimentos. Com os olhos brilhando, ela diz que o nosso herói não podia perder as esperanças e lhe entrega um bolinho. As atitudes dessa garota lembram bastante a irmã do nosso herói, da qual também falava pra ele não desistir, não importava o que acontecesse. Como aquela garota se parecia muito com a sua irmãzinha quando era criança, ele decide dar uma chance aí pra esse mundo. Bom, como o tempo é dinheiro, me fala logo sobre esse mundo e sobre os heróis. Nesse instante ele morde aquele pão, mas estava muito duro. E ele grita bastante de dor, dizendo que seus dentes quebraram. Como você pode dar uma pedra pra eu comer? Na verdade, aquele pão ali, bolinho, tava apenas com a casca dura. E ela explica que precisa lamber primeiro pra deixar o bolinho úmido. E ele reclama que ela tá babando em sua mão. Ele ficou com nojo e perguntou se não tinha outro alimento, e aquilo deixou a Lara triste. Então nosso herói percebe que ela não gostou muito e ficou um pouco sentida, e a garota explica que estava há 5 dias sem comer nada, e a única coisa que ela tinha era aquele bolinho, mas ela guardou para quando invocasse o herói. Isso deixa ele chocado e pergunta se por acaso ela é pobre e não tem nada para comer. De uma forma estranha e sentindo orgulho disso, a garota ali ela confirma, dizendo que ela é muito pobre. Nesse instante o nosso prota começa
começa a sentir compaixão dela, mostrando que ele não é um desalmado como a gente estava imaginando. Ele havia perguntado se a associação que salvaria a humanidade não pagava um salário para a garota, e ela fala que não, nunca ganhou nada com isso. Isso deixa o Gawain indignado e ele fala que deveria receber um salário generoso, já que o trabalho dela era bastante difícil, e além do mais, ela invocou o herói. A Lara fala que é uma honra muito grande poder participar da Ordem do Destino, já que o seu papel envolvia em salvar todos os humanos. Dessa forma, ele bate com as duas mãos na parede, encurralando a garota. Ele estava muito indignado, perguntando se ela havia se arriscado todo esse tempo somente para invocá-lo ali para salvar o mundo, e ainda fala que isso era um completo absurdo, era um abuso de poder da organização. Aos poucos, isso vai fazendo a mente do nosso herói mudar, pois ele sabe que com seu conhecimento, ele poderia ajudar essas pessoas. Ela fala que mesmo sendo pobre, ela conseguiu trazer um artefato sagrado e exclusivo para ele. Ela tira de dentro da bolsa a espada do Rei da Virtude, dizendo que era um item valioso e extremamente lendário. Aparentemente o Gawain ele não ficou muito animado com aquilo, enquanto a garota apenas lhe entregava. Que tipo de item essa ordem vai te dar, sendo que eles nem te fornecem comida e roupa direito? Ele não estava botando muita fé, mas ao reparar de perto os detalhes, ele notou que realmente parecia ser algo muito valioso. Erguendo a espada, ele disse que definitivamente era um tesouro entre os tesouros. E a Lara, no fundo, ela ficou muito feliz. Lara, essa espada é uma arma exclusiva do Herói da Virtude, é isso mesmo? Agora ela pertence somente a mim? Ela ficou bastante empolgada, achando que ele estava a fim de ajudá-los, e diz que nenhum homem consegue resistir à beleza de uma arma bonita. Porém, nós sabemos que ele é um capitalista malvadão, e o que ele queria na verdade era vender aquela espada e leva até uma loja de penhores. A Lara, ela estava em choque, sem saber o que ele estava fazendo, enquanto o nosso prota pergunta quanto valia a espada. Aquela foi a primeira loja que ele encontrou e já foi logo oferecendo o item. A loirinha pergunta o que ele estava fazendo ao vender aquele item precioso. O nosso herói responde que a espada agora era dele e não tinham dinheiro pra nada, então a grana valeria muito mais a pena do que um item inútil. Mas aquela é a espada lendária que deveria ser entregue ao Herói da Virtude. O Gawain confirma, perguntando se realmente era uma espada lendária, ele só pensava em dinheiro. Sim, isso mesmo, agora você deve saber como essa espada é importante, você não pode vender. Ao confirmar que a espada realmente era muito valiosa, ele já diz pro vendedor que a espada é lendária e portanto deveria custar muitas moedas de ouro. O senhor analisa aquela espada com cuidado e parecia realmente ser um item que valia muito dinheiro. Mas ao olhar pro nosso herói e aquela garota lá e ambos com roupas velhas, ele logo deduz que aquele item era roubado. Essa era a oportunidade única dele conseguir muito lucro e ele iria oferecer não 500 moedas de ouro, mas sim muito menos do que ela valia. Então o pilantra já começa com aquele papinho falando que embora o acabamento parecesse ser bem feito, era feito de materiais de baixa qualidade. O nosso herói ele simplesmente vira as costas após o velho dizer que valia 200 moedas de ouro. Herói virtuoso, você finalmente percebeu que essa espada não poderia ser vendida? Não, é só que esse empresário aí é um golpista mesmo. Ele sabia que para lidar com golpistas, o melhor método era ignorá-los. Dessa forma, em menos de 3 segundos, o senhorzinho começou a implorar para que ele voltasse e negociasse mais. Embora ele não soubesse o real valor dessa espada, o nosso herói ele poderia deduzir que valeria muito mais do que 200 moedas de ouro. O velho até chama eles para entrar em uma sala particular e até serve um chá quente como desculpas. A Lara ela não comia há bastante tempo e fica encarando os biscoitos. O senhorzinho disse que a comida era de graça e ela continua babando sem ousar tocar na comida. Logo em seguida, o empresário pergunta qual o nome do nosso protagonista. Em resposta, o Gawain ele disse que não quer perder tempo e exige que o gerente da loja venha atendê-los. Como aquela espada valia muita grana, o velho disse que iria chamar o gerente imediatamente para conversar com o rapaz. Isso tudo fazia parte de uma estratégia psicológica para botar pressão na negociação e aumentar os preços. Ele percebe que a Lara estava com muita fome, pois ela não comia há 5 dias, e mesmo assim ela se recusava a comer. A loirinha empurra o prato com os biscoitos e disse que seria melhor o herói
herói se alimentar. E segurando aquele bolo que mais parecia uma pedra, ela fala que comer aquilo seria o suficiente. Bom, deixa eu adivinhar, você não quer comer porque esse alimento foi adquirido com a venda da espada, não é mesmo? Ele tava certo, a Lara não queria comer o biscoito, pois ela ia se sentir culpada mais tarde. Nós temos mesmo que vender a espada do herói virtuoso, essa é uma espada sagrada. Nessa hora até eu fiquei com dó dela, galera. Não sei como que ele teve coragem de fazer isso com essa garota. Bom, Lara, você pode pensar que eu faço tudo por dinheiro, mas na verdade tudo isso faz parte de um plano, e em breve eu vou recuperar essa arma. Ela percebeu que o herói da virtude também era um homem benevolente, e parecia estar errada sobre ele. Bem, vender essa espada nesse momento é somente uma ação temporária, e eu garanto que iremos resgatar ela em breve. Logo em seguida, ele se ajoelha e estende a mão, pedindo para ela acompanhá-lo nessa jornada para salvarem o mundo juntos. Aquilo mais parecia um pedido de casamento, e olhando nos olhos dela, ele pergunta se ela aceita. Com lágrimas nos olhos, a Lara disse que aceita embarcar nessa jornada com ele. E quando a gente estava se convencendo de que ele era um homem diferente, nós vemos que tudo aquilo era falso e ele só estava enganando ela. Escuta, Lara, eu preciso da sua cooperação. Quando o gerente vier até aqui, apenas concorde com tudo que eu disser. Nesse instante a porta se abre. Eu suponho que o gerente seja uma pessoa mais velha e eu até consigo negociar melhor com pessoas mais velhas do que eu. Porém, nesse instante, algumas orelhinhas de coelho aparecem. O gerente, na verdade, era uma garota coelho bastante fofa. Ela tremia com bastante vergonha e diz que veio para negociar o item que parece ser muito valioso. Ele até gospe aquele chá, pois aquilo era muito inesperado. A Lara pergunta para o senhor se ele tinha certeza de que aquela era a gerente da loja, pois era uma simples coelhinha. Logo em seguida, a Lara pula para cima da garota, dizendo que ela era muito fofa. Ela aperta as orelhinhas da coelha e isso deixa a garota incomodada. O nosso herói segura sua assistente pelo capuz, falando que aquilo era desrespeitoso e rude, e então pede desculpas. A coelhinha disse que tá tudo bem e suspirava aliviada, dizendo que pelo menos aquele homem parecia ser uma pessoa normal. Logo em seguida, ele se apresenta de uma forma elegante, perguntando se poderia ver de perto as orelhas dela. A coelhinha percebe que ele não era normal, ele também era um sem vergonha. Logo em seguida, alguns segundos depois, eles se sentam e o Gawain ele diz que tudo aquilo era uma brincadeira para aliviar o clima. Sem mais enrolações, eu vou me apresentar. Eu me chamo Gordon Paul Wood e eu sou de uma família nobre de terras distantes. O meu pai ele era muito rico, mas ele também era uma pessoa ruim e vivia uma vida devassa, e isso levou ele a um fim trágico. Depois que meu pai faleceu, eu herdei a sua posição de senhor daquelas terras e mergulhei em uma vida de luxo. Porém, eu encontrei a luz ao me casar com Lara, que me abriu os olhos para entender que o materialismo não tem valor. Somente ajudar os mais pobres me traria a felicidade verdadeira, e por isso, nos últimos 5 anos, eu gastei toda a minha riqueza ajudando as pessoas. Ao dizer essa mentira descabida, a Lara só estava ali tentando ajudar a convencê-los dessa história mirabolante. O senhorzinho percebeu que aquilo não parecia muito verdadeiro e se perguntou se o intuito era vender aquela espada apenas para conseguir dinheiro e ajudar as pessoas mais pobres. Sim, é isso mesmo, o intuito é ajudar as pessoas mais pobres dessa cidade. Toda aquela história comovente fez a coelhinha chorar bastante e ela ficou emocionada. Ela se apresenta dizendo que o seu nome é Dokaka e que ela era gerente dessa loja de penhores. Ele entrega a espada a Dokaka, pedindo para que ela fizesse uma avaliação honesta. Ao receber a espada, a Dokaka percebe que realmente era um item muito valioso. Ela cheira aquele metal e ao balançar as orelhas, ela nota que realmente era composto de minérios valiosos. Em seguida, ela morde a espada. As suas orelhinhas continuam a mexer e na cabeça do Gawain, ele pensou que aquela espada valeria por volta de 1000 moedas de ouro. Mas a coelhinha bateu na mesa dizendo que vai oferecer 5000 moedas. O velho fica surpreso dizendo que esse valor era muito alto e a Lara diz que essa quantia era muito elevada. O nosso prota ele investigou e soube que uma moeda de ouro dava para comprar cerca de 20 quilos de arroz, alimentando uma pessoa por 60 dias. Portanto, 5000 moedas de ouro era muita coisa, ele não ia mais precisar se preocupar com comida. O senhor se aproxima da sua gerente e diz que os cofres da loja só tinham 5.300 moedas de ouro, mas a Dokaka fala pro seu tio confiar nela. O senhorzinho fica preocupado em gastar tanto dinheiro assim. Bom, eles aumentaram facilmente o valor daquele item, então provavelmente
provavelmente a espada deve valer muito mais. Ele fala em voz alta que imaginou que a coelhinha faria uma oferta correta e que esse valor que ela propôs era uma ofensa para ele. O senhorzinho fica bravo, dizendo que o Sr. Gordon está indo longe demais. Como argumento, ele disse que a espada era lendária e que, como foram utilizados metais preciosos, deveria valer muito mais. Nesse instante, a coelhinha oferece 20.000 moedas de ouro, deixando a Lara assustada. Nem mesmo o tiozinho estava acreditando no que ele estava ouvindo. A coelhinha estava oferecendo 20.000 moedas naquele item e já entrega um contrato de compra e venda, dizendo que pagaria o restante dos 15.000 em 10 dias. Ele até pensou que poderia aumentar o valor, mas isso poderia acarretar em uma falha de negócio. Em todos os seus anos como empreendedor, ele aprendeu que às vezes é bom se contentar. Essa era uma loja de penhores afastada dos grandes centros, por isso eles poderiam vender essa espada pelo preço que quisessem. Sem vergonha alguma, ele ficou dizendo que a gerente da loja entende os desejos dele de ajudar os mais pobres, e por isso ela ofereceu um valor tão alto. Dessa forma ele se curva, agradecendo a ela por pensar nas pessoas mais simples. E o cara era um verdadeiro mentiroso, mas também ele era bom na lábia, galera, isso aí a gente tem que admitir. E assim a coelhinha lhe entrega um saco com 5.000 moedas de ouro, e o restante ela promete que vai pagar depois. A gerente ainda pergunta se ele gostaria de contar as moedas, mas ele vai embora, dizendo que não há necessidade. Mais tarde naquele mesmo dia, ele vai para uma luxuosa pousada daquela região. Ao chegar lá, ele percebe que todas as paredes são feitas de mármore. A Lara pergunta se inicialmente vão morar ali, e ela até fica com um pouco de receio, dizendo que o lugar parece ser muito caro. O Gawain ele fala que mesmo que esse hotel seja grande, não tinha nenhuma equipe simpática ali para recepcioná-los. Uma mulher aparece dizendo que o Palácio de Jade era o hotel mais luxuoso dessa região. Ela era muito elegante e diz que não costuma atender civis nem pessoas de baixa renda. Nesse instante, alguns seguranças aparecem e a mulher manda expulsarem o casal. Porém, o nosso herói ele já estava preparado. Eles queriam expulsar o Gawain e a Lara porque achavam que eles eram pobres. Porém, o nosso herói já estava preparado e fala que aquilo não passava de um teste. Ele ordena que seus funcionários apareçam, pois não era mais necessário ele fingir ser pobre. Nesse momento, um grupo de estilistas renomados entram dentro do salão com roupas caras. Eles cercam a Lara para vesti-la com roupas adequadas. Dessa forma, eles colocam ali algumas armações para que eles possam trocar de roupa em privacidade. A Lara fica gritando para as mulheres não interferirem, pois ela mesma ia se trocar. A dona do hotel não estava entendendo nada, mas ela estava ali assistindo para ver o que ia acontecer. Depois de alguns minutos, eles estavam prontos. Tanto o Gawain como a Lara, eles estavam utilizando roupas extremamente caras. Este é o serviço especial da Tapeçaria da Alta Flor, um grupo de estilistas extremamente renomados. A mulher havia ficado surpresa. A Lara ela estava se sentindo desconfortável com aquelas roupas, já que ela nunca tinha utilizado roupas desse tipo. Por outro lado, nosso herói, que gostava de esbanjar, estava se sentindo todo ricaço ali com roupas de milhões. A Ruivinha pergunta como que era possível alguém ter dinheiro para contratar esses estilistas, pois as roupas ali valeriam mais de 1.000 moedas de ouro. Ela até pensa que esse rapaz realmente era um nobre muito rico. O estilista-chefe diz que o valor foi de 2.500 moedas, e o nosso herói dá 3 moedas a mais como gorjeta. E de uma forma um pouco arrogante, para demonstrar que ele é rico, ele ordena que os estilistas se retirem, pois ele precisava descansar. Como em todos os lugares sempre tem aquelas mulheres interesseiras, a Ruivinha, dona do hotel, fica tentando se aproveitar do nosso herói. O prota agradece a todos os elogios e diz que quer ficar no melhor quarto deste local. A Ruivinha sorri dizendo que não é um problema e que vai levá-lo na melhor suíte. Quando o Gawain olha para trás, ele percebe que a Lara estava paralisada. Ela só conseguia pensar no quão caro custou aquelas peças de roupa. Ela nunca tinha imaginado que poderia ser tão caro assim. Logo em seguida, os dois vão para a suíte especial e o local era realmente luxuoso. Ela toca na cama dizendo que aquilo parecia ser muito macio e até parecia ser feito de nuvens. Depois a Lara se joga na cama, se divertindo bastante. A garota comenta que nunca tinha se deitado em uma cama tão confortável e parecia ser feito de algodão. O Gawain fala que essa cama é muito pior do que o seu colchão de molas e pergunta a Lara onde ela dormia antes. Ela sempre foi pobre, galera, e ainda por cima ela era a guia do herói e por isso ela passou por maus bocados.
disso. A garota conta que às vezes ela dormia em chiqueiro e às vezes até em galinheiros e estábulos. Mas o que ela preferia mesmo era dormir na beira da estrada, pois lá ela podia observar as estrelas. Ela diz isso com bastante naturalidade, já que ela estava acostumada a sofrer na vida e ela sabia que precisava apreciar cada pequenos detalhes. Essa personagem aqui é incrível, galera, e vocês vão ver como que ela é legal. Isso faz o Gawain se lembrar de algo muito triste, e esse é um dos motivos pelo qual ele estava obstinado a ajudar a salvar esse mundo. Ele se lembra que quando era criança ele passou por muita dificuldade junto da sua irmãzinha, e ela reclamava que não estava sentindo frio, e por isso ele não precisava dar o seu casaco a ela, mas é claro que ela só estava falando isso para ele também não morrer congelado. Como eles eram pobres, ele prometeu que ia ganhar muito dinheiro para tirá-la das ruas. Ela dizia que se fossem para uma casa muito grande, ela teria que dormir junto dele para que não ficasse se sentindo sozinha. A gente já começa a imaginar de onde veio essa obsessão por dinheiro do nosso herói. Já comece a fazer teoria aí, galera, do que aconteceu com a irmãzinha dele. A Lara corta as lembranças do nosso herói, dizendo que ele é muito diferente do herói da virtude que ela imaginava, mas ainda assim ele era um bom homem. Ao ouvir essas palavras, ele ficou um pouco triste. Para proteger as pessoas de quem ele se importava, ou até mesmo para salvar esse mundo, a maneira mais eficaz era conseguir muito ouro. O dinheiro poderia resolver tudo. Mais tarde daquele mesmo dia, eles iriam jantar a um banquete luxuoso. A garota fica babando, morrendo de vontade de experimentar todos os alimentos. Ela estava preocupada por estarem gastando muito dinheiro, e ele fala que isso tudo fazia parte do plano para salvar o mundo. Ele se lembra que por todo lugar por onde ele passou e enquanto pesquisava sobre os problemas atuais, ele sempre ouviu falar sobre um poderoso cara que dominava a região. Para entrar em contato com essas pessoas realmente poderosas, ele precisaria se passar por nobre, e por isso ele estava gastando esse dinheiro para entrar no círculo dos aristocratas e ter direito a acessos e oportunidades lucrativas de negócio. Se ele simplesmente gastasse o seu dinheiro de forma impensada para mostrar que ele era rico, isso não seria eficaz. A melhor maneira de demonstrar que ele era um nobre poderoso era realizar um grande evento na cidade e chamar a atenção de pessoas poderosas. Mas para isso, ele precisava estudar um pouco mais e fala para Lara ir dormir cedo, pois amanhã eles teriam um grande trabalho. Quando ele olha para a garota, ela estava toda estufada de tanto comer. A cena corta para um lugar sombrio, e aquele era o castelo naufragado da lua. Lá alguém estava comendo carne crua, e alguém estava de joelhos chorando diante de alguém poderoso. Algo nos faz pensar que esse cara é o homem do qual mandava em toda a região, do qual as pessoas ali morriam de medo. O nome dele é Conde Murto, da Baía dos Crocodilos, e ele oferece aquela carne ao homem de joelhos. O homem ele não havia conseguido reunir 800 moedas de ouro como impostos, e por isso ele estava naquela situação. Esse cara realmente era muito mau, e somente a sua aura fazia aquele senhor tremer de medo. O homem fala que não vai recusar a oferta daquela carne. Em seguida ele morde o pedaço de comida. O conde fala que o rapaz deveria se sentir privilegiado, pois aquela carne era de um animal extremamente caro. Morrendo de medo, o homem diz que é por isso que estava deliciosa a carne e também era muito macia. Dessa forma, o conde ele estrala os dedos chamando seus funcionários. Logo em seguida, diversas mulheres aparecem com bandejas cheias de bifes. Ele fala para o homem que ele deveria comer todas aquelas comidas. Com a ajuda do conde, esse homem ele se tornou o prefeito da cidade e por isso ele devia uma quantidade de 800 moedas de ouro todos os meses. Como o rapaz não havia conseguido reunir os impostos, o conde ele explicou que ficou muito chateado. Nesse instante, algumas algemas são colocadas na cadeira aprisionando o rapaz. Ele precisava comer todos aqueles pratos em menos de 15 minutos, caso contrário ele seria eliminado. Havia diversos crocodilos de espinhos blindados logo abaixo daquela mesa, e se ele não conseguisse cumprir a missão, ele seria jogado lá. Os crocodilos na água ficaram agitados e o homem grita morrendo de medo. Dessa forma, ele começa a devorar aquela carne com medo de ser jogado na água. O conde somente observa o desespero daquele rapaz, e ele até parecia sentir um pouco de prazer naquilo. O conde estava enfrentando dois problemas: esse cara que não estava conseguindo reunir imposto e uma pessoa na cidade que estava esbanjando dinheiro. A pessoa que estava gastando muita grana era justamente a coelhinha que havia comprado a espada do nosso herói, e ela estava ali aprisionada. A pobre coitada se molhou de medo. Ela gritou em pânico, explicando que aquela espada que ela comprou era muito valiosa e que não poderia perder aquela oportunidade. O conde ele ficou observando a espada que foi vendida por um nobre bondoso de uma terra distante chamado Gordon Paywood. O Murto ele acha isso muito interessante.
E logo em seguida ele ordena a Shadow Ghost para que ela descubra quem é esse tal de Gordon. Depois ele puxa as orelhas da coelhinha. Para ela ele traria uma punição ainda maior e jogá-la para crocodilos não seria o suficiente. Ele disse que os nobres na verdade são animais gananciosos. A cena muda de volta para a vila onde o nosso herói estava hospedado. Ele estava pedindo para que a Lara tirasse aquela capa. Ela fala que não vai tirar coisa alguma e ainda chama o nosso prota de sem vergonha. Ele pergunta se a guia do herói ela não deveria atender às suas necessidades. A Lara fala que sim, ela concordaria em atender às suas outras solicitações, mas essa em específico ela não ia concordar. Dessa forma ele acaba puxando ela pelos pés, enquanto a garota dizia que não concordava com aquilo. Na verdade ela estava fedorenta, pois como foi mencionado ela dormia em estábulos e em chiqueiros, e por isso nosso herói jogou ela na piscina. Ele falou que ela deveria tomar um banho bem caprichado para tirar todo o mau cheiro. Enquanto isso a Lara fica gritando pedindo socorro, pois a água estava muito quente e ela parecia ter algum trauma com piscinas. Porém ela percebeu que não era tão fundo assim e até começa a achar confortável a temperatura daquela água. Logo em seguida ela mergulha dizendo que estava muito quentinho. Ela realmente não teve uma boa vida, assim como a Xiao. Quando eu comprei aquela mansão ela também ficou encantada com tudo. Logo em seguida algo parece encostar na perna da garota. A Lara grita bastante dizendo que tinha um monstro na piscina. Outra coisa encosta na sua perna direita e por isso a Lara pula no rosto do nosso herói pedindo ajuda, dizendo que tinha uma cobra na água. O Gawain ele fala para ela se acalmar, pois cobras não conseguiriam sobreviver naquelas águas ferventes. Mas ao olhar para dentro da piscina realmente tinha algo estranho se movendo. Parecia que algo misterioso estava percorrendo a água da piscina. A dona do hotel aparece dizendo que são lesmas de fogo. Elas são uma espécie exclusiva da rotatória do Purgatório a sudoeste da cidade. Elas eram ótimas para limpar e aquecer a água, e somente 5 delas já faziam um ótimo trabalho naquela piscina. A Ruivinha ainda explica que as lesmas não são tóxicas e nem agressivas, e a Lara continua chorando de medo. Como um bom capitalista e empreendedor, o Gawain ele fica dizendo que isso seria um ótimo negócio se ele levasse essas lesmas para o seu mundo, pois poderia ganhar muito dinheiro com elas. Ele fala para Lara continuar tomando banho, pois ele ia conversar algum assunto importante com aquela proprietária do hotel. Logo em seguida, a moça aí oferece vinho a ele. Ela pergunta por que o Sr. Gordon veio procurá-la. Pra quem não entendeu, o prota tá se fingindo de rico e ele não chama Gordon nada, ele chama Gawain, mas para as pessoas da cidade ele usa esse nome fictício. Finalmente surgiu um jovem rico e de boa índole, eu não posso perder a chance de conquistá-lo. Ela fica jogando todo o seu charme no nosso herói, dizendo que irá fazê-lo se apaixonar por ela. Ele já imagina ela por querer jogando vinho no próprio corpo e fingindo um acidente. Nesse caso ela mostraria a sua roupa molhada, deixando ele caidinho por ela. Mas logo ele pensa nas consequências de se envolver com uma mulher desse jeito. Como ele já sabia desse velho truque, ele segura a taça de vinho antes dela derrubar no próprio vestido. Ainda diz que é perigoso derrubar vinho em uma roupa cara como essa, pois poderia manchar o tecido. A garota sorri tentando disfarçar, dizendo que ele é muito gentil, mas no fundo ela estava brava porque ele antecipou seus movimentos. Logo depois ele pergunta se poderia saber o nome dela. Ao perceber que não seria fácil conquistá-lo, ela pensa em ser mais cautelosa e ir conquistando ele aos poucos. Ela se chamava Larissa e era a proprietária da pousada de Jade. Depois o Gawain ele pede que ela dê mais informações sobre essa cidade. Ela fala que o local é conhecido como a cidade do Crocodilo, pois é uma cidade litorânea na fronteira do reino da Baía do Crocodilo. A cidade ela era cercada por riachos e pântanos, e era por isso que o crocodilo era o símbolo nacional. Ele pergunta para Larissa se essa nação tinha alguma outra especialidade fora os crocodilos. Ela explica que tem um arroz de lagoa, que é uma especialidade preciosa. O reino da Baía dos Crocodilos era pouco povoado, porém o clima era adequado para o cultivo do arroz. Por causa disso, os grãos de arroz nesse local eram 3 vezes maiores do que o normal e também era muito mais saboroso. Isso fazia o preço elevar e somente os nobres comiam o alimento desse país. Ela continua explicando, dizendo que somente as famílias ricas consomem esse alimento e a outra parte era vendida para o exterior. Por isso as pessoas mais pobres ficavam com grãos baratos que era importado de outros países e acabavam comendo alimentos ruins. Ela mesma admite que essa nação era pobre e o nosso prota pergunta por que ela decidiu abrir o hotel luxuoso nesse lugar. Chegando bem perto no ouvido da Larissa, ele pergunta se ela tem excelentes habilidades de negócios,
meio que suspeitando dela. Em resposta, a moça fala que somente abriu o hotel ali porque ficava próximo da fronteira da rotatória do purgatório. E o Gawain ele acaba perguntando se esse local que ela mencionou é onde ficava as lesmas de fogo mística. Ela responde que sim, pois essas lesmas são exclusivas desse local e não são encontradas em nem mais um lugar. Eram seres nativos da região e por isso várias pessoas vinham de fora para capturá-las. Existiam também outras criaturas raras, como o pardal de plumas fundidas. Eles descansavam no lago de lava quente, acendendo as veias da terra sem parar com magia de fogo, e passavam por um processo de evolução até se tornarem criaturas majestosas, o que fazia os vulcões entrarem em erupção. Além disso, cada um de suas penas armazenava uma valiosa magia de fogo e servia para ser fundida em itens, ou seja, quem estava atrás das lavas ou das plumas de fogo teriam que vir para a cidade do crocodilo e ficar hospedado nesse hotel. Ela disse que ele até estava certo em fazer essa avaliação, mas tinha um porém, eram somente dois tipos de pessoas que se hospedavam ali. O primeiro tipo de pessoa era aqueles mercenários subordinados da realeza, pois eles tinham muito dinheiro e podiam esbanjar. E o segundo tipo era aquelas equipes de aventureiros de alta classe, patrocinados por nobres. Porém, capturar essas criaturas era perigoso e diversos aventureiros perdiam suas vidas, e com isso, o movimento ali da região acabou diminuindo. Agora este hotel já estava com uma dívida de 100 mil moedas de ouro e corria o risco do Palácio de Jade ser fechado pelo Conde em breve. O nosso herói ele nota que ela falou sobre esse homem de novo, esse tal do Conde, e pergunta quem era ele. A Larissa ela disse que não tinha muito o que falar sobre o Conde Murtô e parecia que ela estava até com medo de falar demais. A moça até se despede, dizendo que não vai atrapalhar o seu hóspede, deixando ele acordado até tarde. Ele pede para a moça esperar, mas ela evita ficar falando sobre esse cara. Eu gostaria de te dar um conselho, evite ficar perguntando sobre o conde na cidade e sobre assuntos relacionados a ele. Ela ainda se vira dizendo que caso contrário, ele poderia perder a sua vida. O Gawain ele agradece a senhorita pelos ótimos conselhos. E dessa forma logo em seguida, a Ruivinha vai embora. O nosso herói ele já fica com um sorriso malicioso, bastante empolgado. Como um bom conhecedor da história, ele sabia que quanto maior o perigo, maiores os ganhos. Quanto mais perigoso fosse o ambiente, maiores seriam as oportunidades de negócio, pois o perigo sempre vem com dinheiro. Então por isso, chegou a hora de ele começar a agir. Ele volta até a piscina para buscar a Lara. Porém a garota ela havia desmaiado de tão relaxada que ela ficou naquela água quente. De volta ao quarto, ele entrega um copo de água para ela poder se reidratar. Ela bebe daquela água com bastante ânimo e nunca esteve em um lugar tão aconchegante como esse. Após terminar de beber, a Lara brinca dizendo que sobreviveu e que achou que ela estava em um perigo extremo. Agora que ela estava bem, o Gawain ele pergunta quais são as habilidades do herói da virtude que ele tinha. Isso deixa a Lara toda emocionada, pois ele finalmente parecia estar começando a se preocupar com a missão de salvar o mundo. Ela tosse para poder ajustar a voz e começa a sua explicação. Ela diz que tudo que ela sabe está registrado nos ensinamentos originais da Ordem do Divino, e os 5 heróis são o herói da virtude, da verdade, da cortesia, da sabedoria e da crença. Cada herói tem o seu próprio guia sagrado, responsável por invocá-los, e aquele livro pertencia ao herói da virtude. Assim que completassem as missões que esse livro dava, eles ganhariam novas habilidades, e no final os 5 heróis enfrentariam num encontro fatídico, e trabalhariam juntos para salvar o mundo. O que ele queria mesmo saber era qual habilidade ele tinha, e ao perguntar novamente, ela fala que não sabe. Isso deixa o Gawain bravo, chamando ela de garota inútil, pois ela não sabia fazer o seu trabalho de guia corretamente. Ela explica que é porque ele ainda não realizou a missão do primeiro capítulo, que era salvar 100 pessoas em apuros, e que quando ele fizesse isso, ele teria a aprovação do Rei da Espada da Benevolência. O Gawain ele toma o livro da mão da Lara e diz que ele mesmo vai ler as outras páginas por conta própria para poder se certificar das informações sobre os seus poderes.
porém ele não conseguia mover as páginas. A garota explica que só seriam liberadas as outras páginas conforme ele fosse cumprindo as missões e não adiantava ficar forçando. Ele então suspira dizendo que precisam recuperar rápido aquela espada lendária. O nosso herói ele era um empresário capitalista e a missão de salvar 100 pessoas parecia bobeira. Como um empresário de sucesso, a sua única preocupação era aumentar os lucros e não pensar no bem-estar das pessoas. Por isso, ele se perguntava o que a Ordem do Destino Divino, que era aquela organização, viu nele para colocá-lo como o herói da virtude. A Lara até tenta consolá-lo, dizendo que estava tudo bem e que ele iria ser um ótimo herói. Mesmo que ele não conseguisse completar as missões por não ter a espada, nada estava perdido, pois ela tinha conseguido duas ótimas habilidades, e essas eram a habilidade de cura e a habilidade de contrato. Ao ouvir essas habilidades, ele tem uma grande ideia. Ele pergunta se a Lara consegue fazer contratos entre humanos e objetos, e ela fala que sim. Então ele confirma se ela poderia fazer esses tipos de contratos em qualquer lugar, e tenta entender os limites dos seus poderes. A garota fala que é como se fosse um mar de consciência, e se tratava de um espaço espiritual e único, escolhido pelos heróis, e assim ele poderia armazenar esses itens nesse lugar. Dependendo do poder mágico do item, o espaço poderia caber bastante itens, porém isso tudo dependia da energia do herói. Ele pergunta se por acaso assinasse um contrato com as moedas, se isso seria possível armazená-las nesse mar de consciência. Ela fala que como o ouro não tem poder mágico, caberia centenas de milhões de moedas. Com isso, o nosso herói ele segura nas mãos da Lara e pede para que ela faça esse contrato imediatamente. Ele basicamente queria que ela fizesse esse contrato para ele armazenar essas moedas num espaço mágico. Isso deixa a garota um pouco confusa e ela pergunta se aquilo era uma piada. Ele fala que não, pois o destino da humanidade depende de todo o dinheiro que eles conseguirem e por isso precisavam guardá-los em um lugar seguro. A Lara percebe que isso faz sentido e fica determinada, dizendo que vai realizar o contrato. Dessa forma, ela pega uma pequena faca. Ela aponta para o nosso herói, dizendo que estava na hora de realizar o contrato mágico. Ele pergunta para que servia aquela lâmina. Ela explica que o contrato obriga a pessoa contratada a manchar o objeto com o seu próprio líquido vermelho. Já segurando um saco de moedas em mãos, ela disse que se ele não fizer isso, não iria funcionar. O nosso herói ele fica com um pouco de receio, com medo de se machucar. Em sua mente, ele até começa a imaginar a sua ferida muito grande, perdendo todo o seu líquido vermelho. Enquanto isso, a Lara disse para ele não se preocupar, pois não era perigoso. Porém, para sujar 2.000 moedas de ouro com aquele líquido vermelho, precisaria de muito líquido, e ele morreria ao perder essa quantidade. Mas como ela tinha poder de cura, ele fica um pouco mais tranquilo. Porém, a Lara disse que ela até poderia curar ali o ferimento, mas ela não poderia regenerar o seu sangue, e ele já fica preocupado. Bom, se existe magia nesse mundo, deve haver algum medicamento para restaurar o sangue, não é mesmo? Ela fala que existem diversos remédios para ajudar na recuperação, mas esses itens eram de luxo e não eram vendidos em pequenas cidades. Ele fica pensando em como irá manchar com o seu líquido vermelho todas aquelas moedas. Logo em seguida, ele tem uma ideia brilhante. Ele pede para ela trazer uma bacia cheia de água. Logo depois, jogam todas as moedas e ele faz um corte em sua mão. Ao misturar o líquido vermelho na água, ele ia conseguir manchar todas as moedas sem gastar uma quantidade muito grande de sua energia vital. Porém, havia uma pequena questão importante. A Lara passava mal ao ver o líquido vermelho. A pobre garota desmaia e ele fica preocupado, perguntando o que estava acontecendo. O Gawain ele faz um curativo em sua mão às pressas, enquanto perguntava se ela estava bem. Ele chama a guia sagrada de inútil e pergunta se por acaso ela queria eliminar o herói. Depois de tentá-la animá-la de todas as formas, ele tem uma ideia. Ele fica cutucando o nariz da garota, mas mesmo assim ela não acorda. Ele até faz cócegas, mas mesmo assim ele não obteve resultado algum, ela permanecia desmaiada. Ao olhar a garota ofegante, ele até pensou em jogar um balde de água gelada. Porém, ele teve uma outra ideia. Ele se aproximou e tascou um beijo na garota. Aos poucos os olhos dela foram se abrindo, e bem perto do seu rosto estava a carona aí do nosso herói. Ela também estava ofegante. A primeira coisa que ela ouviu foi um pedido para que curasse a sua mão. Gritando e desesperada, ela pergunta por que diabos ele fez aquilo. De acordo com os ensinamentos da Igreja do Destino, as guias sagradas não podem fazer esse tipo de coisa com os heróis. Eu não queria fazer esse tipo de coisa
coisa com você, a única coisa que eu queria era que você curasse a minha mão. Mais tarde ele coloca a mão apoiada sobre a mesa e ela começa a curar. Era impressionante para alguém do nosso mundo ver feitiços de cura. E novamente, como um bom capitalista, ele imagina que se ela fosse para o seu mundo, ele ganharia muito dinheiro em cima dessas magias dela. Ele até pensa que seria vantajoso levar ela em vilarejos e cobrar caro por cada cura. Mas agora que a Lara estava acordada daquele desmaio, ele pede para ela finalizar o contrato com as moedas. De forma confiante, ela pede para ele observar bem a sua habilidade magnífica. Ela estende as mãos, preparando o contrato. Ao começar a recitar as palavras mágicas, o seu corpo levita e um bastão mágico é invocado. Após um pouco mais de palavras mágicas, o contrato finalmente termina. E assim, um selo dourado aparece em volta das moedas. Tudo ali começa a brilhar em uma luz intensa. O nosso herói ele até fica confuso com essa magia. E logo em seguida, um ser divino aparece para ele em um plano astral. Todas aquelas moedas haviam sido armazenadas no mar de consciência do nosso protagonista. Ele sente todo aquele ouro dentro do seu corpo, e a Lara pergunta se ele estava bem, e ele fala que nunca esteve se sentindo tão bem como agora. No seu mundo ele tinha centenas de bilhões, mas aquilo não passava de dados para ele. Agora essas moedas ele estava sentindo em seu corpo. Retiro as palavras que eu disse quando eu vim para esse mundo realmente é incrível. Na manhã seguinte ele ia começar a colocar os seus planos em prática. Ele estava tentando acordar a Lara. Porém, a garota dormia feito uma pedra nessa cama confortável. Ela tinha o sono pesado, ele não estava conseguindo acordá-la. Por isso, ele apelou para um plano infalível, que era colocar comida perto dela. Ao sentir o cheiro do croissant, ela abriu a boca para devorá-lo. E sem querer, ela mordeu a mão do nosso herói. A mão do Gawain estava inchada enquanto a Lara comia o pãozinho bastante feliz. Ontem à noite a dona da pousada ela me lembrou que essa cidade não é muito segura, então nós vamos até o centro comprar alguns equipamentos. A dona daqui é uma mulher muito simpática. Ela dizia isso enquanto comia o croissant. Em seus pensamentos, ele diz que provavelmente aquela mulher ela não é tão boa assim como parece. Em seguida eles chegam em uma loja de itens. Enquanto a Lara fica procurando algo interessante para comprar, o Gawain ele conversa com um vendedor sobre poções. Que coincidência, meu rapaz, hoje eu acabei de comprar uma excelente poção de cura. Ao notar as roupas chiques do nosso herói, o vendedor imaginou que ele fosse simplesmente um riquinho ignorante. Ele já trouxe todos aqueles frascos dizendo que 3 garrafas estavam por apenas 5 moedas de ouro e fala que o valor é muito barato. Mas o nosso herói nega, dizendo que estava muito caro e que ele não gostou do preço. O vendedor insiste, dizendo que as poções de recuperação de sangue são medicamentos necessários para viagens e aventuras. Ainda fala que é o primeiro cliente do dia e por isso ele vai dar um super desconto pro nosso herói. 3 frascos de alta qualidade por apenas 45 moedas. O cara já até ia buscar mais frascos, mas o nosso herói fala pra ele com calma. Essa é de fato uma poção de recuperação de sangue de alto grau? E se eu pagar caro e a qualidade for ruim? Como que você me garante a qualidade do seu produto? O vendedor aí já começa a suar frio, perguntando o que o garoto estava querendo dizer com aquilo. O Gawain tira do bolso um frasco de vidro. Ele fala que quando as poções ficam vencidas, a cor delas escurece em um tom mais opaco. Após tirar a tampa do frasco, ele joga todo aquele líquido em um frasco novo. E assim o vendedor é desmascarado, mostrando que a poção estava com uma cor escura e que era o frasco antigo que tinha uma coloração artificial. O vendedor já começa a ficar mais preocupado ainda, pois ele foi pego vendendo poções alteradas. O nosso herói explica que quando elas passam do prazo, que é por cerca de 1 ano, elas perdem um efeito e ficam sem valor. Outro fator era o mau cheiro das poções estragadas, e por isso o vendedor havia colocado um incenso bem grande dentro da loja para disfarçar o odor. Como as poções estavam vencidas, elas não tinham valor algum. O nosso herói ele ainda segura o cara pela camisa, perguntando como que ele se atrevia a vender algo dessa qualidade. O comerciante ele fica morrendo de medo e pergunta como que um nobre como ele saberia dessas informações. Ele sabia de tudo isso porque ele havia perguntado para a proprietária do hotel e também para sua ajudante, e ele fala ao homem que ele sempre pesquisa antes de fazer negócios.
Logo depois ele solta o rapaz. Esse seu método é apenas um truque barato que serve para enganar os aventureiros e os nobres desavisados. Imagina quantas pessoas você já enganou, elas não ficariam nada contentes se descobrissem. Depois dessa ameaça, o cara fica morrendo de medo. Para se defender, o comerciante disse que ele não conseguiu pagar os seus impostos e por isso ele começou a vender as poções vencidas. Ele ainda se ajoelha no chão pedindo desculpas. O Gawain ele disse que se pudesse oferecer poções de qualidade por apenas 30 moedas de ouro, ele iria perdoá-lo, mas caso contrário, se ele não conseguisse encontrar poções que o satisfazesse, o cara estaria ferrado. O vendedor fala que vai buscar imediatamente as poções. Dentro de poucos instantes ele volta com 3 kits de ótima qualidade. Ele explica que esses produtos são genuínos e que o nobre poderia testar. O Gawain ele fala que não precisa, que ele confia aí no vendedor. O homem ainda fala que todos esses medicamentos custam em torno de 120 moedas de ouro e pede pro nosso herói dar um pouco mais de moeda, porque senão ele não vai conseguir pagar os impostos. Se você ficar insistindo e me aborrecendo, eu vou falar pro pequeno Murto dar um jeito em você. Por ter chamado o conde de pequeno, o vendedor já acha que o nosso prota é ainda mais poderoso e fica tremendo de medo. Por isso, o cara disse que não era necessário e que ele poderia levar aqueles medicamentos por somente 30 moedas. Bom, para evitar que você venda esses itens de baixa qualidade, eu vou levar todos eles. E lá no fundo a Lara fica dizendo que o nosso herói ele era muito virtuoso. Ao ir embora, o vendedor fica chorando e a Lara vai até lá consolá-lo, dizendo para ele aprender a lição e não enganar os outros. Logo depois, o nosso herói ele começa a passar por diversas lojas e comprar itens por um valor muito abaixo de mercado. E todas as vezes, os vendedores choram e a Lara vai até lá consolá-los. E isso se repete enquanto o Gawain vai colecionando itens lendários. Um dos vendedores até tentou partir dessa pra melhor, mas a Lara convenceu ele a não fazer isso. E graças às habilidades de negociação do nosso herói, ele fecha muitos negócios. A Lara não consegue compreender por que todos os comerciantes estavam dispostos a vender itens por um preço 10 vezes menor. O Gawain ele chora também, muito triste, porque a estratégia de venda desse mundo era muito primitiva. A Lara pergunta por que ele estava chorando, sendo que ele deveria estar feliz, já que ele está fazendo diversas compras e economizando dinheiro. Quando ambos os negociadores são do mesmo nível, eu até tenho satisfação em fazer um bom negócio, mas no caso aqui eles são muito ruins, tadinho, tem até dó deles. Era por isso que ele estava triste, galera. Por ele ter caminhado aí nessa cidade, ele percebeu que os comerciantes eles só não prosperavam por causa desse conde Murto. Os impostos cobrados aqui eram muito altos e até parecia que eles estavam no Brasil, galera. Nesse instante, a Lara chama a atenção do Gawain, dizendo que havia um grande movimento na praça. O nosso herói se vira pra lá e nós vemos que era um garoto que estava sendo preso por um cavaleiro. O chefe da guarda estava prendendo o garoto porque ele havia comprado comida. Era crime ir até uma outra cidade para comprar alimento, pois só poderiam comprar arroz das lojas oficiais. Porém, o menino ele fala que meio quilo de arroz custava 60 moedas de cobre e ele não tinha dinheiro para isso. Mas como nós sabemos, os sem vergonhas eles ainda exigiam que os moradores comprassem na mesma cidade para pagar altos impostos. Após gritar bem alto que ia mandar o garoto para punição, a Lara fica brava, dizendo que precisam ir até lá e salvar essa vítima. O Gawain ele disse que não seria muito seguro e ela pergunta se por acaso o herói virtuoso vai deixar alguém ser punido de forma injusta. Ele tampa a boca dela para que ela não ficasse falando alto e diz que ele tem uma ideia, mas diz que eles primeiro precisam pensar antes de agir. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta como isso seria feito. Em resposta, o Gawain fala que precisa voltar ao palácio de Jade e pegar o emprestado da proprietária. A cena muda para alguns minutos mais tarde, quando o garoto estava prestes a ser punido por comprar comida ilegal. Se esse mundo aí não se passar aqui no Brasil, eu não sei qual país é. O chefe da guarda pede para que todos olhem com atenção. Quando estava prestes a ordenar aquela atitude grotesca, alguém havia gritado para que parassem. Aquele sem vergonha já começa a perguntar quem que estava atrapalhando a punição pública. E nós já vemos alguém chegando em uma grande carruagem. A Lara estava do lado de fora, de forma esplendorosa, ao lado de 2 gigantes. Com o apoio da sua ajudante, o nosso herói desce da carruagem de forma bastante imponente. Nesse instante, o guarda-chefe ele já fica com receio de provocar um nobre. Esse povo é muito barulhento
momento, então vou deixar que você, Lara, converse com eles. Sendo o porta-voz do Sr. Gordon, ela disse que o nobre veio da cidade celestial e que gostaria de levar esse garoto como servo. O loirinho aí já começa a dizer que ele não vai ser escravo de nobre algum, e nesse instante ele é golpeado no rosto. Quem havia feito isso era o Gawain, que passava-se por um nobre e até limpa ali as suas mãos com um lenço. Se for falar assim de novo na minha frente, você vai desejar nunca ter existido. Nessa hora aí até o chefe da guarda ficou com medo do nosso herói. Ele se ajoelha dizendo que pede desculpas por aquela criança ser mal educada e acaba agarrando o cabelo ali do moleque, falando pra ele pedir desculpa para o grande barão, e ainda fica tirando sarro dizendo que esses caras ricos são muito estranhos, insinuando que ele vai sofrer ainda mais na mão do nosso herói. E após jogar o garoto no chão, fica dizendo pra ele agradecer ao grande barão, pois graças a ele ainda está vivo. Espera aí, o que eu acabei de dizer? O nosso herói dá um chute na cara do maluco aí, falando que o garoto agora pertencia a ele. O pessoal que estava assistindo fica assustado, pois um cara rico havia batido em um cavaleiro. E ainda por cima era chefe da guarda. O moleque ali no chão também fica assustado e ele já pensa, pô, ferrou, né? Esse cara aí foi capaz de bater num guarda imperial. Como você ousa usar esses pés nojentos pra pisar em uma propriedade minha? Me desculpa, senhor, eu realmente não queria fazer isso. E pra botar ainda mais respeito, ele segura a Lara pela cintura e pergunta se por acaso esse sem vergonha do guarda olhou para as pernas da sua esposa. Ele cochicha pra Lara interpretar ali a sua esposa e ajudar nesse teatrinho. Dessa forma ela agarra os braços do nosso prota, realmente fingindo que era a esposa dele, e até se aproxima bastante do Gawain. Uma encarada significa um tapa, então eu te pergunto, quantas vezes você olhou pra ela? Foi apenas um, senhor, apenas uma vez. O nosso herói dá um sorriso maroto e pergunta para o público quantas vezes aquele sem vergonha havia encarado a sua esposa. O pessoal ali, eles estavam com um pouco de medo, mas logo em seguida cada um começa a dizer o número mais alto. Foi 5 vezes, não, foi 8 vezes, eu vi 10 vezes. E o chefe da guarda já começa a morrer de medo. As pessoas estão falando 100 vezes, mas eu acho que isso é um exagero. Eu, pelo menos, vi apenas 99 vezes no máximo. O cara fica jurando pela sua vida que ele olhou apenas uma vez para a perna da loirinha, mas o nosso herói diz que ele não vai sujar as suas mãos com isso. E imediatamente ele joga um saco de moedas para o público, dizendo que quem pegar a moeda pode vir lhe dar um tapa na cara desse sem vergonha. E dessa forma diversas pessoas começam a subir naquele palco. Todos que pegavam a moeda ia lá para dar um tabefe na cara desse maluco. E o intuito do nosso herói de chamar a atenção do Conde Murtaugh havia dado certo. E dessa forma a Shadow Ghost estava lá de cima observando Gawain e todas as ações que ele estava tomando na cidade. Mais tarde ele retorna para o Palácio de Jade. Ele havia trazido consigo aquele cara loirinho como seu novo funcionário. Ei pivete, eu salvei a sua vida, então agora você pertence a mim. O moleque já começa a ficar pistola, dizendo que ele não vai ser escravo de nenhum nobre e ele até prefere perder a vida. O nosso prota fala que se ele perdesse a vida seria um prejuízo muito grande, pois gastou 99 moedas de prata somente para salvá-lo. Dessa forma ele se levanta dizendo o que realmente queria do garoto. O que eu realmente quero é você. Eu? Como assim você me quer? Na verdade, o que eu quero é recrutar você como meu funcionário. Ele diz isso de uma forma bastante feliz. E ao ouvir essas palavras, o moleque ele acha isso bastante estranho. Eu me decidi, você será o meu primeiro empregado. Além do mais, você precisa manter um corpo limpo e higiênico se você quiser trabalhar para mim. E ele ordena que a Lara lave o corpo dessa garota. E ele havia descoberto que ele não era homem, mas sim uma mulher. A Lara já pega a menina e sai correndo pra levar pra piscina pra dar um banho nela. E enquanto isso, a garota loirinha ali fica perguntando como que ele descobriu que ela tava se vestindo de homem. Mas o nosso prota ele era muito esperto, galera, era difícil de tapear ele. Dessa forma ele fica se perguntando por que ele disse que essa garota aí era a sua primeira funcionária, sendo que a Lara já trabalhava junto dele. Deve ser porque ele não encara ela como sua funcionária, galera. Eu ouso chutar aqui que ele tá gostando da loirinha. Momentos depois, elas saem do banho. As duas estavam usando roupões e a garota ali tava com um pouco de vergonha, já que assim como a Lara, ela também era pobre e não era acostumada com essas coisas de rico. Ela até fica morrendo de vergonha, pois ela tava usando um disfarce pra fingir que era um garoto, mas o nosso herói acabou descobrindo. Vocês já sabem que isso aqui vai virar um harém, né galera? Vai aparecer diversas waifus aí pra ficar com o nosso prota, então aguardem. Ele pergunta se o rosto dela tava doendo e ela fala que não. A garota com bastante vergonha fala que a Lara fez
compressa quente no seu rosto e por isso acabou desinchando. O Gawain pergunta qual o nome dela e a garota se chamava Xiang. Logo em seguida ele oferece um bolo enfeitado para a garota. Vamos lá, começa a sobremesa aqui primeiro. Ela fica com os olhos brilhando e com as bochechas coradas, e a Lara, esfomeada, fica lá no fundo falando que tá com fome. Ela pega um pequeno morango para experimentar, e quando coloca na boca, lágrimas começam a escorrer dos seus olhos. O Gawain pergunta se estava ruim o bolo, já que ela estava chorando. Na verdade, ela nunca tinha comido algo tão delicioso assim, e até fica falando que não vai comer esse tipo de coisa, senão ela vai ficar mimada. Pode comer, garota, eu acho que você confundiu um pouco as coisas. Isso daqui não é de graça, é basicamente uma parte do seu salário. E lá no fundo a Lara fica comendo o bolo, galera. Quando ele olha pra trás, a Lara disfarça, fingindo que não tava comendo nada. Bom, esse bolo é um adiantamento pelo seu salário, ou seja, isso não está sendo de graça, então pode comer à vontade. Agora que ela era sua funcionária, ele pergunta como o Conde Murtaugh faz dinheiro. A garotinha fala que ela é a pessoa certa para ele adquirir informações sobre o Conde, e dessa forma ele já vai arrancando ali o livrinho para anotar tudo que ela for dizer para ele. Ele faz algumas perguntas bastante peculiares, das quais eu não posso repetir aqui para vocês, e isso deixa elas abismadas. Depois de muitas perguntas, ele fala que deve aprender o máximo possível sobre esse cara, e não poderia perder tempo. A Lara pergunta o porquê que ele tá tão obcecado nesse Conde Murtaugh, então ele arranca do seu bolso uma carta. Ele fala que aquilo é um convite para um jantar e foi entregue por esse conde, então por isso ele precisava aprender mais sobre esse cara, já que ele parecia ser perigoso. Ele coloca a sua roupa e disse para Lara cuidar da sua funcionária nova e que ele ia sair e já voltava. Porém a Lara agarra a manga da sua roupa. Ela estava preocupada com o nosso herói, não queria deixar ele sozinho até lá. De uma forma bastante intensa, ela grita dizendo que também quer ir junto dele. Em resposta, o Gawain fala que o convite foi somente para ele e seria um pouco arriscado levá-la junto. Isso faz ela chorar bastante, dizendo que a missão dela é proteger o herói e ele não poderia morrer. Ela tinha ouvido tudo que a pequena Xiao havia dito e ela sabia que o Conde Murtaugh era muito perigoso e ela não poderia pensar na ideia dele perder a vida para esse cara. O nosso herói percebe que a sua guia realmente queria protegê-lo e ele se sente querido por ela. Por isso ele dá um leve sorriso. Escute aqui, Lara, acredite em mim, eu não vou morrer tão facilmente, então fique aqui me aguardando que com certeza eu vou voltar. E dessa forma ele se despede da garota. E ela fica pra trás, galera, bastante preocupada com ele. E já dá pra ver um leve clima entre os dois. Tarde da noite ele se despede ali da Larissa, dizendo que vai em encontro de uma reunião importante. Ela acha o nosso herói bastante interessante e até fala pra ele não se envolver muito com o Conde Murtaugh, pois ele era muito perigoso. E como a senhorita sabe que eu não sou tão perigoso quanto o Conde Murtaugh? O perigo que não pode ser visto é sempre o mais mortal. Após falar isso, a Ruivinha fica achando ele bastante interessante e até diz que tá um pouco apaixonada por ele. O cara era muito bolado e dessa forma ele vai embora. O nosso herói ele fala assim com bastante confiança, mas no fundo ele tava morrendo de medo. Não passava nem sinal de Wi-Fi. Ele segue por uns caminhos aí bastante alternativos e lá dentro da carruagem ele fica pensando que aquilo poderia ser uma armadilha. Porém ele estava preparado. Depois de chegar em um lago, alguém estava ali para recepcioná-lo. A mulher aponta para um pequeno barquinho dizendo para ele entrar lá. E dessa forma eles navegam por um lago bastante calmo e tranquilo. Aquele era o grande castelo onde o Conde Murtaugh morava. Os guardas do castelo também eram bastante esquisitos, já que todos eles usavam máscara. Após ser levado em uma grande sala, eles pedem para ele aguardar ali. Ele usa esse tempo ali de calma para ficar pensando no seu plano. Mas como estava demorando, ele já começa a pensar que realmente era uma armadilha. Aos poucos ele começa a ficar sonolento e percebe que tá ferrado. Ele olha para trás e havia um incenso e provavelmente era aquilo que estava causando essa sonolência. Logo em seguida, quando ele acorda, ele se depara com uma sereia. Era uma sereia bastante bonita e ela começa a fazer coisas aí que eu não posso falar. Ao olhar bem, havia mais duas sereias e todas elas estavam com ele dentro de uma piscina. O seu corpo estava paralisado e quem aparece atrás era o Conde Murtaugh. O Conde Murtaugh explica que o corpo dele estava paralisado e que a água quente fazia com que o corpo dele ficasse dormente por mais tempo. Além do mais, as sereias elas tinham poderes de fazer ele ficar com
com um corpo, digamos assim, formigando, se é que vocês me entendem. Ele se vira ali um pouco tremendo, perguntando se aquele era o Conde Murtaugh. O Conde aí de cabelo verde pergunta se ele é o nobre que vende espadas, ajuda pobres e se chama Gordon. O cara sabia tudo sobre o nosso herói e começa a citar todas as ações que ele tomou na cidade. O nosso herói fala que tudo aquilo é uma mentira. Ele era apenas um aristocrata com algumas habilidades de negócio e só queria chamar a atenção do Conde. Tudo aquilo foi apenas por aparência, se eu queria chamar a sua atenção e eu imploro que você me perdoe. Você é muito interessante, até mais do que eu imaginei. Por que você precisa de mim? Nessa hora o nosso prota sente que ele caiu na isca. Exército, eu quero um exército poderoso pra você me ajudar a me vingar do meu tio. Esse é um pedido um pouco inesperado. Por que você não começa a me contar a sua história familiar e por que você quer se vingar do seu tio? Então nosso prota fala que ele é o filho mais velho de um pequeno nobre da cidade Celestial, que era uma ilha dourada e seu nome era Gordon Paywood. O seu pai originalmente era líder do comércio marítimo e ele tinha uma frota gigantesca, mas em uma tempestade todos afundaram. Ele flutuou no mar por 7 dias e 7 noites e finalmente chegou a uma ilha desabitada pelo mar. Inicialmente desanimado pelo naufrágio de todas as frotas, ele queria terminar sua vida ali mesmo, porém ele descobriu algo interessante naquelas areias. Na verdade a ilha ela não era cercada por areia, mas sim por grãos de ouro. Embora o seu pai tivesse perdido todas as posses, ele encontrou uma ilha cercada de ouro. Assim ele usou aquela riqueza para construir a cidade dos céus e nomeou aquela ilha de Ilha Dourada. Mas aqueles bons tempos não duraram muito, pois o seu tio havia cobiçado a riqueza do seu pai e acabou envenenando ele. Depois que o seu pai perdeu a vida, o seu tio acabou raptando a sua mãe. O nosso prota dá um soco na piscina, mostrando que ele tá muito furioso. Desse momento em diante eu jurei que eu ia vingar o meu tio e recuperar tudo que era meu e libertar a minha mãe. Por isso, Sr. Conde, eu imploro a sua ajuda. Ele utilizou como base a história de William Shakespeare, a história de Hamlet. E cada um daqueles elementos servia para chamar a atenção do Conde, mas ele estava preocupado com medo do cara não acreditar nele. O Conde até parece ter acreditado no nosso herói, dizendo que a história dele era comovente. E o nosso herói fica com um sorriso no canto de rosto, dizendo que o seu plano havia funcionado. Porém, em uma cena bastante rápida, o Conde acaba sacando uma adaga e acerta bem no ombro do nosso herói. Ele se pergunta se por acaso Murtaugh não havia acreditado na sua história. Bom, você quer saber por que foi atingido, não é mesmo? Sim, por favor, Murtaugh, me explica por que você fez isso. O Murtaugh, ele fala que descobriu que o nosso prota estava com uma adaga escondida na sua roupa e ainda fala que o nosso herói deveria abanar o rabo mansinho ao invés de ficar causando tensão na cidade. E além do mais, fala que o que ele mais odeia é pessoas que ficam usando truques baratos na sua frente. Ele não deve saber sobre mim, apenas a Lara sabe que eu fui invocado de outro mundo. Não tem chance dele saber quem eu sou de verdade. Porém, o Murtaugh fala que mesmo que não goste aí do nosso prota, ele acabou sendo interessante e chamando a sua atenção. É claro que essa história aí de ilha com bastante ouro ia chamar a atenção de um cara que gosta de riqueza que nem o Murtaugh. Por isso ele entrega uma taça de vinho e fala pra ele beber, e que aquilo ia curar os seus ferimentos. O nosso herói até pega a taça, mas ele fica com receio. O Murtaugh pergunta se o nosso herói tá duvidando dele, mas em resposta o Gawain fala que jamais desconfiaria do Conde Murtaugh e diz que vai beber o líquido. Aquele vinho era muito suspeito, porém o nosso prota bebe todo o vinho, dizendo que vai ficar curado. Dessa forma o Murtaugh bate palmas, dizendo que ele é muito valente. Logo em seguida a taça cai na água e o nosso herói começa a passar mal. Esse vinho ele era chamado de Garganta de Fogo e ele era fermentado a partir de conchas carbonizadas. Era um dos drinks famosos dessa cidade e o Murtaugh fica falando que ele vai sentir uma dor terrível e que seu corpo vai parecer estar pegando fogo, especialmente naquela parte embaixo, se é que vocês me entendem. Esse nada mais era do que um líquido para deixar ele animadinho e já começa a surtir efeito. As sereias que estavam ali em volta já começam a fazer o trabalho delas. O Murtaugh fala que as sereias a partir de agora vão brincar com ele, e a partir do momento que ele namorar uma sereia pela primeira vez, ele só vai poder namorar com sereias, ele não vai conseguir namorar com humanas. E o Murtaugh vai embora, deixando ele ali na piscina. Porém, o nosso herói, ele não queria fazer nada com sereia alguma, mas ele não teve opção, já que o seu corpo estava paralisado. O seu corpo estava totalmente fora de controle e ele não conseguia fazer nada a respeito. Ele até pensa
pense em usar aquela adaga para sentir um pouco mais de dor e libertar o seu corpo dessas prisões aí do veneno. Porém, para o seu plano dar certo, ele precisava expor fraqueza para que o Conde confiasse nele. E quando estava saindo, o Conde ainda se vira e fala que as 3 sereias eram bastante obsessivas. E se ele não conseguisse deixar as 3 sereias felizes, aquilo ali poderia durar para sempre. Ele até consegue tirar a adaga do seu ombro, mas era tarde demais. Ele estava tentando resistir àquela pressão, mas estava sendo muito difícil. Uma das sereias pergunta se ele quer ter ela completamente. Ele pergunta se aquilo era uma armadilha. E rindo bastante, ele diz que essa é a forma do Murtaugh fazer as pessoas virarem praticamente escravas dele. O nosso prota, rindo bastante sem graça, ele fala que até gostaria, mas o Conde Murtaugh ficaria chateado. A mulher coloca o dedo ali na boca dele, falando para ele fazer silêncio. Então ela acaba pedindo para o nosso herói derrotar o Conde Murtaugh. E ainda diz que a partir de agora ele será o seu novo chefe. Ele diz para ela não fazer piadas e que ele não é bobo, pois isso só era uma tática para tentar enganá-lo. Mas nesse instante, as outras sereias ameaçam ele com as suas unhas. Uma delas pergunta se por acaso ele achava que elas estavam brincando. Ele pensa que essa era só mais uma das armadilhas do Conde Murtaugh. Porém, a sereia-chefe coloca a mão no rosto dele e diz que por causa do que eles acabaram de fazer, se é que vocês me entendem, ela acabou vendo o interior dele e descobriu quem ele era. Ela fala que o nome dele é Gawain, e ele é o herói da virtude de outro mundo, que foi invocado para esse universo deles. Ele percebe que realmente a sereia tinha esse poder, pois ela disse toda a verdade. Dessa forma ela pergunta se agora ele acredita nelas. Ela ainda diz que ela é membro real das sereias de Barbatanas de Gelo, e esse era um dos poderes delas, pois elas poderiam ler a mente dos homens. E elas conseguiam fazer isso após ter uma comunicação profunda com o cara. Ele fala que não tem poder para finalizar o Conde por agora, mas ainda estava duvidando delas, perguntando se aquilo não era mesmo uma armadilha. E comparado com ele, elas tinham muito mais chances de acabar com o Conde Murtaugh, então não fazia sentido pedir ajuda para o nosso prota. Elas poderiam estar testando ele para ver se ele realmente era leal ao Conde Murtaugh, como ele havia falado. E se ele fosse leal, ele ia até lá e contar a verdade para o Conde. Bom, você poderia simplesmente ler a minha mente e contar para o Murtaugh, e assim eu seria eliminado por ele. Uma segunda opção é que vocês realmente queiram eliminar ele, mas vocês não conseguem, e por isso vocês precisam de mim. Ele deduz que realmente as garotas estão do lado dele, e fala que como elas também têm informações importantes da qual poderia ajudá-lo, ele vai concordar em cooperar com elas. Ficando em uma posição mais confortável, ele pergunta quais são as reais intenções das sereias. A chefe ali fica um pouco surpresa por ele ser muito inteligente, e ela diz que ele é a única pessoa que pode fazer a diferença. Ela fala que sabe disso porque ela se tornou uma junto dele, assim que eles tiveram aqueles momentos felizes. Ela viu que ele era apaixonado por dinheiro, mas ao mesmo tempo ele tinha uma mente poderosa que resistia à tentação de tentar ter dinheiro toda hora. E ainda viu que debaixo dessa casca de homem confiante e valente, tinha uma pessoa ali bastante profunda e com um coração doce. Ele fica um pouco bravo e pergunta o que ela quer. Ela diz que ele é uma pessoa muito esperta e até fala que ele já deveria saber o que era. O que ela queria na verdade era ele. O nosso herói fala que ele não está disponível e fala para ela pedir outra coisa. Ela diz que ele é o primeiro e será o seu último homem. Então ele pergunta se por acaso elas não são as mulheres do Murtaugh. Elas dizem que não, pois o Murtaugh só ficava com humanas. Além do mais, ele nunca pediu para elas ficarem com outros homens. Então o nosso prota percebeu que essa não era a tática que o Murtaugh usava para fazer as pessoas virarem dependentes dele. Tinha uma outra tática por trás. Então ela bola o plano, falando para quando ele sair ali dessa sala, ele já ir logo pro Murtaugh falando que as sereias queriam acabar com ele. Ele pergunta se elas não ficariam em perigo ao contar isso pro Murtaugh, mas ela fala que não, já era parte do plano mesmo. Ela diz que não vai deixar ele perder a vida, já que ele gerou um herdeiro nela. Vocês sabem muito bem o que acabou rolando, né galera? Não precisa ficar explicando. Mais tarde ele acaba vestindo a sua roupa e pergunta como que vai contatar elas no futuro. Ela diz que não deve entrar em contato ali com ele antes do Conde Murtaugh partir dessa pra melhor, já que seria perigoso. Ele pergunta o nome da
da sereia e ela fala que se chama Maréia. Lembre-se disso cuidadosamente, pois eu sou a sua primeira mulher nesse mundo. O nosso prota gostaria que a sua primeira mulher fosse a Lara, mas até aí tudo bem, né? Ele fala que não vai conseguir esquecer, mesmo que se ele tentasse. Uma das sereias pergunta ali pra Majestade o porquê que elas vão se colocar em risco por causa desse cara. Ela explica que ele é capaz de fazer coisas que o Murtaugh não conseguiria, e fala que ele tá destinado a salvar o mundo e ser o rei dos reis. E ainda fala que o primeiro filho do Sr. Gaui está dentro dela. A cena volta pro nosso herói indo se encontrar com o Murtaugh. O Conde pergunta como que foi o serviço ali com as sereias e se ele havia gostado. O nosso herói não responde e o cara ele fica encarando o nosso herói, perguntando o que ele tem a dizer. O Gawain ele tava atuando, fingindo que ele estava preocupado em dar uma notícia importante. O Conde fala para ele apenas dizer logo o que ele tem a revelar. Ele diz que as sereias estavam seduzindo ele para eliminar o seu senhor. O Murtaugh ele fica dando um sorrisinho ali de canto de rosto, e dessa forma o nosso herói se ajoelha, dizendo que promete lealdade ao seu senhor e que jamais iria apunhalá-lo. O Murtaugh coloca a xícara em cima da mesa e pergunta ao nosso herói o que ele pode fazer por ele. E o prota fica dando um sorriso bastante maligno, pois o seu plano havia dado certo e o Conde mordeu a isca. E dessa forma nós finalizamos a obra do capitalista malvadão. Não se esqueça de baixar o Manga Livre aí no seu celular, é rápido e fácil. E também deixa um like e um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo para mais pessoas, galera. Quando você deixa um comentário e um like, tem mais chances de eu trazer a parte 2 aqui pra vocês. E eu vou deixar de indicação um outro vídeo aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. É um dos meus vídeos preferidos aqui do canal. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!